A inteligência artificial não rouba, não tira emprego de ninguém. O que tira emprego é uma pessoa que usa inteligência artificial. Então, acho que vem o hype. O hype é importante porque as pessoas ficam conhecendo, mas eu acho que a gente não está só no hype, como já aconteceu outras vezes, mas a gente está numa realidade da inteligência artificial sendo adotada pelas empresas. Bom, a quantidade de grana sendo colocada é muito grande. Se você pegar Microsoft, pegar as 4 principais do mercado norte-americano, são 300 bilhões de dólares para esse próximo ano, para 2024, investidos em inteligência artificial. Então, na nossa mente, a gente sempre olha a inteligência artificial, a maioria das pessoas, como algo que vai ser prejudicial, vai acabar com os empregos, e se ela sair do controle. Então, tem um receio, né, quando a gente fala do uso da inteligência artificial. Nesse primeiro momento, a IA é uma aliada para você melhorar seu processo. No segundo momento, ela vai dominar o processo para você. E você tem aquela pessoa que está lá, vem para uma visão mais estratégica do processo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Play Growth. Meu nome é Alex Oliveira, esse é um podcast da C3D Web, onde nós falamos sobre alavancas de crescimento para empresas. E está comigo a minha sócia Francine Nunes. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão atual e ainda com um parceiraço aqui, Elton Monteiro. É um tema que é importante. Tivemos um hype muito grande sobre inteligência artificial, mas hoje a gente quer trazer um conteúdo que de fato pode fazer a diferença para quem está nos ouvindo sobre inteligência artificial aplicada no mundo real dos negócios. Saindo daquele momento só de ficar batendo papo com o ChatGPT, né, Elton? E começar a ver que tipo de problema a inteligência artificial resolve. Você é muito bem-vindo, Elton Monteiro, diretor da Essência. Já botei você de meu chefe, caramba. Faz a proposta. Já trouxe você para ser meu chefe. Diretor na Essência. Você também está à frente de inovação de empresas, é mentor de empresas. Temos colocado inovação nas empresas há alguns anos aí com a Essência e agora com inteligência artificial. Ô Alex, prazer estar aqui com vocês de novo, né? Segunda vez. É verdade. Obrigado, viu? E esse é um tema que ele é bastante relevante pelo impacto que ele tem na sociedade, né? Então a gente tem... E é interessante assim que todo mundo sabe, o meu pai sabe, minha avó sabe, meu tio sabe, todo mundo sabe que a inteligência artificial chegou. Então acho que a gente tem que estar atento, e principalmente os pequenos negócios, quem ali não tem tanta estrutura, tanto capital para investir, em aproveitar o que pode aproveitar com a inteligência artificial, senão vai ficar para trás. A gente teve um boom. A inteligência artificial já era uma coisa que era das grandes empresas, mas no final de 2022, de repente... a OpenAI conseguiu algo que o Google não tinha feito ainda, que a Meta não tinha pensado, que era criar algo que a gente queria. Eu não quero ficar pesquisando no Google e indo atrás de 10, 15 páginas. Eu queria perguntar para o Google e ele já me dá a resposta pronta. De repente surge o ChatGPT. Ele foi um divisor de águas, né? Porque ele popularizou, né? Algo que a gente já vinha acontecendo nos bastidores. Eu lembro de projetos assim, sei lá, em 2010, 2015, mas já há algum tempo atrás, e o pessoal falava machine learning, inteligência artificial e tal, mas na prática, quando você ia olhar, não rolava tão bem, não era tão legal. Não era tão fácil. A gente brincava que a inteligência artificial ela precisava ser contratada, virava estagiário e ia crescendo, né? Logo os primeiros testes de Watson que a gente pegou de alguns clientes nossos que usavam a inteligência artificial para responder chamados básicos. O que nós vimos? Que eles tinham... era uma inteligência que precisava ter o machine learning, precisava do aprendizado para ela poder começar a responder rapidamente. Não era amigável. No caso do ChatGPT, acabou o problema, era frustrante, né? Então a gente tinha expectativa. Eu lembro quando o Bradesco lançou, acho que a IA dele, um atendimento, né? Nossa, parecia que a propaganda era maravilhosa, mas na hora que você ia usar lá, você não tinha uma resposta ali adequada, né? Então acho que vem o hype. O hype é importante porque as pessoas ficam conhecendo, mas eu acho que a gente não está só no hype, como já aconteceu outras vezes, mas a gente está numa realidade da inteligência artificial sendo adotada pelas empresas. Bom, a quantidade de grana sendo colocada é muito grande. Se você pegar Microsoft, pegar as 4 principais do mercado norte-americano, são 300 bilhões de dólares para esse próximo ano, para 2024, investidos em inteligência artificial.
pega outras empresas, China, o que o mundo está colocando de dinheiro nisso é uma quantia bastante significativa. Então, realmente vai acontecer, já aconteceu, e a gente vai ver nos próximos meses e anos muita coisa aparecendo aí. A gente já tem os spoilers de filmes, né, que gostam de umas ficções científicas em que a gente vai ter uma inteligência artificial individualizada para cada ser humano, imagina? Que perigo, hein? Mas você sabe... Você assistiu o filme Her com o Joaquin Phoenix, que fez o Joker? Ele é antigo, mas é interessante que a temática desse filme trata sobre isso. Vale a pena assistir aí. Quem gosta de inteligência artificial no mundo de ficção. E, de repente, a ficção... Incrível. Eu trabalho com isso há tantos anos. Eu participei de projetos onde a gente usava o Dialogue do Google, o IBM do Watson. Era muito difícil, tinha que ficar ensinando o Dialogue, cada palavrinha. Olha, se o cara falar bom dia, ok, mas se ele falar boa tarde, mudou tudo. Tinha que mapear oi, olá. Tinha que ficar mapeando as palavrinhas. Era muito trabalhoso, era impossível. Tinha que ficar 4 meses alguém mapeando para fazer uma coisa simples. E, de repente, o que nós sonhávamos, a OpenAI falou, gente, tá aqui, disponível para todo mundo. Quando ela abriu, realmente foi. Eu vou pegar o ponto da Fran, porque a gente tem uma questão de que a inteligência artificial vai ser ruim, né? Porque a maioria dos filmes retratou ela como sendo ruim. Ela subvertendo a sociedade, né? Tentando dominar o mundo. Enfim, vários filmes aconteceram isso. Então, na nossa mente, a gente sempre olha a inteligência artificial, a maioria das pessoas, como algo que vai ser prejudicial, vai acabar com os empregos, e se ela sair do controle. Então, tem um receio, né? Quando a gente fala do uso da inteligência artificial. E isso muito pelos filmes. Porque a gente viu isso muito dentro dos filmes que a gente... Mas é o geral da tecnologia, né? Eu noto isso, se você pega, principalmente as pessoas mais velhas ou que não tem muita habilidade com tecnologia, salvo a parte da inteligência artificial, porque às vezes a pessoa nem contato com a inteligência artificial teve. Mas há um receio, vou clicar aqui, isso é um vírus, vai explodir meu celular, vai acabar com a minha vida, vai romper todos os meus dados. Justamente por isso, porque da forma que é explorado isso na mídia, principalmente em filmes, dá a entender que se eles cometerem um erro na tecnologia, eles podem ser extremamente prejudicados. Então, agora vem a nova celeuma do momento, que é a inteligência artificial. Mas olha que interessante. Né, que é tratada nos filmes como uma possível vilã. Possível vilã. Houve uma queda no uso do ChatGPT, porque tivemos um hype. Todo mundo foi lá, nossa, isso daqui vai resolver meus problemas. Isso daqui eu vou demitir metade do meu time. Só que, quando vai ser aplicado no mundo real, muita gente se frustrou, porque o ChatGPT trazia muitas informações também equivocadas e, em alguns momentos, dependendo da pergunta, até enviesado, né? Com uma ideologia para cá ou para lá. E as pessoas comuns, o usuário comum, começou já a não ver tanto uso do ChatGPT no seu dia a dia, mas estamos numa nova onda. Como usar agora a inteligência artificial, não só o ChatGPT, né? Mas como usar a capacidade da inteligência artificial aplicada em problemas reais das empresas. É isso que você está trabalhando agora, Elton? Com certeza. Eu acho que assim como teve a época que a internet surgiu, né, os e-commerce lá no ano 2000 e todos os serviços na internet, a gente passa pelo mesmo processo. Você tem o ChatGPT como uma plataforma mais conhecida, mas que você tem outras inteligências artificiais tão boas quanto, né, que entregam tão bem quanto, ou até melhor. E você tem um monte de serviços surgindo para dar vazão a necessidades específicas, que é o cara que foi lá no ChatGPT tentar resolver alguma coisa. Por exemplo, eu entrei no ChatGPT querendo fazer um contrato de prestação de serviço. E aí ele me deu um contrato muito básico, um contrato muito ruim e tal. Agora tem agentes, né, baseados na inteligência do ChatGPT, treinados para fazer um contrato mais adequado, um contrato mais robusto. Então você começa a ter várias funcionalidades que são específicas. E essa frustração é muito interessante, porque às vezes eu já xinguei o ChatGPT, né? Quem não? Quem não? Pô, você é burro, cara, você tá fazendo... Então a gente às vezes cria uma expectativa de que vai resolver todos os assuntos, mas não é. Eu tenho 4 aplicações que eu gosto muito, assim, de falar quando a gente está falando de uma IA aberta como o ChatGPT, né? Aprender, como ele tem catalogado
cara, quase tudo até 2022, acho que 23 a última atualização, né? Aprender qualquer coisa. Você chega e fala, olha, me explica como é que funciona, sei lá, eletromecânica de não sei o que e tal. Ele vai te dar ali uma base do que você, de como funciona. E o legal é que você pode pôr contexto. Me explica como se eu fosse uma criança de 10 anos. E ele vai trazer isso de uma linguagem diferente. Então, aprender, cara, é muito legal. Tem muita área, tem muita coisa que você pode usar para aprender. Sim. Cara, para ter ideias. Ter ideias dentro do chat é ótimo. Fala assim, olha, você dá o contexto, é importante dar o bom contexto, mas fala assim, olha, me dê ideia sobre o que eu posso fazer sobre tal assunto. Me dê ideia sobre posts do Instagram para falar de tal coisa. Então ele é muito bom para isso. É bom para você escrever, certo? É uma das principais ferramentas você escrever. A gente produz artigos, né? Produz coisas e quando você senta para escrever, normalmente leva tempo, você tem que revisar. Tá? Hoje, para revisar um texto, por exemplo, ele faz isso em poucos segundos e você consegue enriquecer texto. E também para ensinar coisas, né? Então isso é muito interessante. Mas tem um ponto aí. Como ele pensa, ele também chuta. Né? Ele pensa, faz, raciocina, traz uma resposta, mas muitas vezes ele só está prevendo que aquilo faz sentido, mas aquilo não existe. Às vezes na essência, a gente é uma empresa de desenvolvimento, né? E muitas dúvidas técnicas, às vezes a gente começou a usar o ChatGPT para resolvê-las. E aí ele vinha com umas coisas que fala, olha, isso não existe, onde você arrumou isso? Porque você simplesmente inventou. Então, uma coisa que a gente tem que ter também é checar, né? Porque a tecnologia, ela é bacana, ela é legal, mas ela ainda não está no ponto de maturidade, assim como você confia no Google Maps, por exemplo, que hoje você não fica validando se ele está te levando para o caminho. Se ele está te levando no mesmo caminho. Você simplesmente hoje você confia porque a taxa de acerto dele é muito grande. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, exatamente. Então, ele não chegou nesse ponto ainda de você falar, olha, eu confio. Então, é importante que nesses próximos meses e anos que vai acontecer, que a gente esteja um trabalho de checar, de verificar se aquilo que está sendo gerado faz sentido. Sim, mas vamos pensar o seguinte, se tem as Big Techs gastando 300 bilhões, vamos perseguir esse dinheiro aí. Para onde esse dinheiro está indo? O que eles estão olhando que as pessoas vão querer? Inteligência artificial no seu dia a dia. O que você falou sobre... Houve uma onda, né? No lançamento do ChatGPT, na verdade, ele virou um jogo. Né? Era como se as pessoas estivessem numa trend e elas estivessem brincando ali. Assim como quando aprenda os comandos da Alexa, né? Aprenda os comandos da Siri e assim sucessivamente. As pessoas usaram logo no começo, teve um baita boom por conta disso. As pessoas falavam, perguntei para a inteligência artificial e olha o que ele me respondeu, né? Então, acaba virando uma brincadeira. Mas é muito mais, né? Você vê que você deu 4 exemplos aí dentro do ChatGPT aberto, né? Quando você pega a versão paga, por exemplo, você consegue estruturar a ideia do que você quer transmitir num e-mail, copiar 3, 4 e-mails seus que você já escreveu, com a sua linguagem, com o seu trejeito, com a sua forma de falar, e falar para ele, escreve um e-mail com a minha linguagem, seguindo os modelos abaixo. Uhum. Então, você dá um prompt, você dá uma referência, você dá uma temática e pede para ele te ajudar com o e-mail. Então, eu até brinquei com vocês aqui um pouquinho antes, né, do nosso briefing aqui. Vira uma secretária. Eu tô falando para ela, eu preciso que você escreva dessa forma, isso, e aí isso acelera o seu processo de coisas burocráticas que tomava tempo para você fazer, e uma coisa simples que ele consegue ajudar, né? Como você falou de ideias, eu sempre acho que vai surgir essa profissão de sei lá, analista de prompt, eu acredito que ela vai surgir. Acredito que ela vai surgir. O engenheiro de prompt é incrível que, de fato, existe uma engenharia mesmo. Existe, porque se você... Um exemplo que você falou sobre dar ideias. Se você falar sobre dê ideias em cima de tal temática, ele vai ser muito amplo. Mas um exemplo clássico. Às vezes nós precisamos pegar algumas variáveis de palavras-chave, long tail para SEO. Quando eu vou lá e coloco para eles, o termo é esse, o contexto é esse, e preciso que dentro da semântica você liste para mim 10 termos long tails. Dentro de uma regra da língua portuguesa. Uhum. Aí funciona melhor.
Ele tá no Aí ele vai contexto mais trazer adequado. um Perfeito. contexto mais adequado. Então, eu acho que esses profissionais do futuro, eles vão estar especializados em criar as perguntas de forma que a inteligência artificial não vem mais superficial, como você falou, com a frustração, mas também com... Isso manualmente, né? Aí a gente tem as opções aí que vocês estão pensando na automatização utilizando inteligência artificial. Nós já estamos tendo alguns casos, né, Elton? Uhum. Eu e o Elton, a gente vem estudando já há alguns anos. A gente vem trabalhando com automação. A gente vem já faz tempo, hein? Já faz tempo. Trabalhando com tempo, chatbot. eu sou mais novo, né? Você é mais novo. Não é tanto tempo Não assim, é tanto né? tempo assim. Mas o que aconteceu? Como eu e o Elton já éramos caras de tecnologia e já tínhamos clientes que confiavam muito em nós, a gente começou a propor para clientes há algum tempo. Cara, você enfrenta esse problema? Contar alguns casos. Veja, é um desafio. E entra no que você fez para resolver lá seu e-mail. Imagina comigo uma empresa, esse é um caso real, nós estamos aplicando inteligência artificial para um hotel, onde ele tem lá 60 funcionários e sempre está entrando alguém, saindo alguém, entrando alguém. Eu falei, cara, como que a gente pode usar a inteligência artificial para você? E eu apresentei alguns cases para ele. Ele falou, Alex, esse daqui é um problema para mim. Porque a gente tem que ensinar tudo do zero para uma camareira. Tudo como que ela tem que dobrar a roupa, como que ela tem que colocar, blá, 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 blá. E a gente tem até uma brincadeira que o hotel às vezes dá problema na caixa d'água. Cara, então o pessoal fica me ligando. Então, como que a inteligência artificial poderia entrar para resolver esse problema? Então, nós estamos pegando todos os documentos desse hotel. Fazendo um FAQ automatizado. Todo o processo. Não, mas é algo que me impressiona, Fran. Sim. Olha, que eu trabalho com isso, gente. E eu fiquei impressionado também com o resultado. Porque a gente subiu uma documentação dos processos. E a gente consegue dar o contexto para a inteligência artificial. Falou, olha... Você agora é um especialista aqui nos processos do hotel. Você vai responder aos funcionários do hotel sobre suas dúvidas sobre isso. Você vai responder só em cima dessa documentação. Se você não achar dentro dessa documentação, não é para você alucinar. Ou seja, não é para você dar a resposta. Não viaja. Não deu um chutômetro, né, que você falou? Segue aqui algumas perguntas e respostas que as dúvidas que os funcionários geralmente têm. Esses são os documentos, esses são os processos. Você não precisa nem mastigar tanto. Você faz com que o chat, a inteligência artificial, leia todo esse material, e eles são muito bons para isso. Eles leem isso daí, eles transformam esse conteúdo num banco de dados em vetor, que é o jeito que os modelos de linguagem funcionam, de inteligência artificial, e eles falam, bom, tudo bem, me faz alguma pergunta agora, como que eu posso te ajudar? Como eu resolvo o problema da caixa d'água? O problema para você resolver o problema da caixa d'água, primeiro, veja isso. Segundo, veja isso. Terceiro, veja isso. Quarto, veja isso. Ele te dá um passo a passo. Resolveu o seu problema? Não resolveu o meu problema. Então, o nosso fornecedor que resolve essa solução, esse é o número. Você pode conversar com ele assim. Fala para ele assim. Então, é algo revolucionário nesse sentido. Porque até então, esse conhecimento, Fran, estava dentro da cabeça do dono. Agora tem como transferir para um ajudante QI 150, tá bom? Vamos deixar claro. E fala, cara, agora eu quero que você responda para o meu time como se fosse eu. E eu acho que é interessante isso, Alex, porque é o seguinte, quando a gente pensa nos problemas que uma empresa enfrenta, gerenciar a informação é um dos aspectos que a gente tem, a informação e a comunicação. Era possível ter essas informações catalogadas? Sim, certo? Uma wiki, né? Podia subir uma wiki, podia ter um portal lá, uma base de conhecimento. A gente tem projeto que a gente fez para a indústria aérea, de base de conhecimento, que Brasil, Argentina, Bolívia. Só que o tempo, quando você olha a experiência dentro de uma IA generativa e de um operador abrindo uma plataforma, procurando um tema, tendo que identificar se aquele tema é exatamente o que ele está procurando ou não, tem que passar para outro tema.
com milhares de operadores, o ganho que você tem é enorme quando a IA traz a resposta. E o mais legal é que ela pode estar conectada a canais que a pessoa já usa, como o WhatsApp. Pronto. Porque aí você não tem barreira para a pessoa usar a ferramenta, né? Ela abre o WhatsApp, manda um áudio, escreve e a resposta está ali da forma que você configurou para ela acontecer. Então isso é muito legal. Pegando o caso da Fran, aqui na Essência a gente tem uma célula aqui de inovação que a gente está só fazendo projeto de IA, e um dos projetos é esse que a gente está fazendo junto, mas tem outro que a gente apelidou de AIME, que é justamente para cuidar da agenda e cuidar Você precisa agendar com um cliente quando tem várias pessoas envolvidas, viu? Quando que você pode? Ou você manda um link, um calendar, né? Quando você pode. Aí tem que ficar cruzando a agenda de todo mundo. Exatamente. Então esse é um problema. Então a gente está fazendo lá uma IA, né, baseada nos modelos que tem hoje, mas que ela pega isso, dispara o e-mail conforme você escreve, então ela faz uma leitura lá dos últimos 30 e-mails seu e manda como se fosse você, assim, para que não estranhe, porque hoje esse é uma das coisas, você gera um texto lá, mas vem um texto que não... fora do normal. Que não tem, você fala, pô, não sou eu escrevendo, né? É estranho, né? Espero que você se encontre bem. Exatamente. Eu vi uma estatística lá esses dias que o uso de determinadas palavras em teses dentro da universidade explodiu. Por quê? Porque usando a IA, palavras que não eram usadas, e a determinada palavra lá, mas explodiu porque a IA usa essas palavras dentro do contexto dela. Mas falando isso, então ela automatiza isso. E eu acho que dentro, para as empresas, tem que estar atento, agora trazendo um pouco para os negócios, né? Estão surgindo diversas ferramentas como a que a gente está desenvolvendo e que o mundo inteiro está desenvolvendo. Sim. Então, vão surgir ferramentas para automatizar financeiro, para automatizar RH, para automatizar a tarefa de atendimento. Quem não estiver atento vai entrar atrasado nisso. E quando você entra atrasado nisso, você vai pagar mais caro. A gente estava comentando um pouco antes aqui, se a gente pegar, sei lá, de 20 anos, 15 anos para cá, teve o boom de e-commerce, certo? As lojas tradicionais venderem na internet, depois de marketplace, da mesma forma aí para as redes sociais, para colocar marca, produtos e tal. E eu acompanho pequenas empresas desde sempre. Então, muita gente não entrou em nenhuma dessas ondas. Foi deixando passar. Só que o tempo disso ele é longo, 15 anos para um negócio, vai passando o tempo, só vai vendo o negócio piorando um pouquinho a cada ano, falando, pô, tá mais difícil, o e-commerce está roubando cliente, aí ele culpa o governo do Lula, depois culpa o governo do Bolsonaro, e aí ele vai se amparando nisso, mas ele não adere ao novo comportamento do consumidor, né? Só que isso acho que agora acontece de uma forma muito mais drástica e muito mais rápida. Sim. Questão de sobrevivência, de você olhar em 6 meses e você falar, pô, meu negócio não faz mais sentido. Por quê? Porque, sei lá, tem uma agência que tem 35 robôs lá fazendo o que os meus criativos estão fazendo. Na minha área de programação, eu falo, pô, tem engenheiro, programador, baseado em IA, que está entregando mais do que o pessoal programando. Sim. Então a gente tem que estar atento a isso como um negócio, porque isso vai acontecer muito rápido. E se adaptar. Se adaptar e trazer a AI como copiloto. É o nome que a Microsoft deu, Copilot. Exato. O Copilot eu testei lá, que eu não sou programador, mas você sabe que eu sou um programador ruinzão. Eu sou tudo meio ruinzão. Sou um designer meio ruinzão, um programador meio ruinzão. Você é um pato. Isso. Eu já tomei esse nome. Até eu brinco com o pessoal que esse pato, Fran, é o seguinte: quase nada, quase voa, quase anda. Mas um cara como eu agora tá na moda, porque eu acabo sendo muito generalista. Generalista, eu acabo ajudando a resolver problemas. Mas com a AI, eu me tornei um programador melhor. Então eu queria fazer um teste rápido numa API, que eu precisava locomover um programador. Me ajuda aqui com essa API, eu queria ver como é que os dados chegam, eu queria testar a velocidade dessa API. Não, agora que é o AI, eu consigo, eu preciso conectar com uma API tal. Esse é o CUR. Tá aqui a documentação do Postman. Bate para mim aqui nessa AI e traz. Alex, usa isso daqui. Porra, Ctrl+C, Ctrl+V. Deu erro. Jogou erro. Deu erro. Esse erro faltou você instalar a biblioteca tal. Porra, caramba.
instalar a biblioteca tal. Viu? Deu outro erro. Ah, faltou você trocar a biblioteca tal. Ctrl C, eu não sei nem que biblioteca que é, Elton. Ctrl C, Ctrl V, rodou. Então, a AI acaba sendo... É como se eu trouxesse um ajudante, um programador do meu lado. Para resolver todos os problemas, mas para mim, dar uma velocidade. Porque isso é importante para o mundo dos negócios. Quem não entrou na onda da loja virtual? Quando veio o Covid, o cara demorou 6 meses para virar a operação do e-commerce. Quem já estava dando uns passinhos, na pandemia fez assim, bum. Mas se a gente pensar um pouquinho antes até da questão do e-commerce, empresas que já estavam trabalhando com servidores em nuvem, por exemplo, Sim. do dia para a noite, estou em casa. E as empresas de servidores locais? Demorou um tempinho. O cara quase surtou, quase teve um infarto. Porque quanto que ele não tinha de dinheiro ali dentro daquele servidor para isso? E tenham certeza, você que está nos ouvindo agora, tenha certeza absoluta que essa é a maior onda de todos os tempos em tecnologia. Não fique para trás. É a maior onda, Fran. Porque eu estou nisso, o quê? A C3 tem 20 anos, a Essência também tem 20 anos quase, né? Nós temos quase 20 anos de empresa. Eu fundei ela com 2 anos. Hã? Eu fundei ela com 2 anos. Engraçadinho. Engraçadinho. Então, Alex... Mas a gente já viu bastante coisa, né? É real isso, né? O que está acontecendo agora é algo... É que se a gente parar para pensar, toda a Revolução Industrial trouxe toda vez que houve uma revolução, a gente pensa da substituição da máquina por mão de obra, né? Até então nós estávamos falando de coisas operacionais, né? Coisas que trabalhos repetitivos, né? Hoje você pega uma operação industrial, por exemplo, tem esteiras para levar um produto até o outro, esteiras para encaixotar, esteiras para embalar, robô para levar uma caixa até um outro lugar, e isso é comum, isso é uma coisa normal. Talvez as pessoas não tenham essa vivência, mas isso é uma coisa normal. Agora, com a inteligência artificial, o que a gente percebe é que deixou de ser só o operacional. E o intelectual agora tem um pouco tem um percentual intelectual aí. Então, não pode ele ter traz medo de enfrentar isso. Não pode ter medo, mas eu acho que é só um desafio para que você se torne mais especialista no seu setor do que um profissional, você sempre fala, mediano. Porque um profissional mediano, ele pode ficar um pouco melhor com o uso da inteligência artificial, mas ele também pode perder ali a cadeira dele pelo fato dele não ser um especialista. Agora, você ter um especialista, ele substitui quantas pessoas, muitas vezes? O que aconteceu na nossa agência? Com uma inteligência artificial. Em janeiro de 2023. Janeiro de 2023, né, Fran? Eu juntei toda a nossa equipe de jornalistas. Eu falei, gente, vocês já ouviram falar do ChatGPT? Ninguém tinha ouvido falar. Em janeiro de 2023. Ninguém do nosso time. Eu falei, bom, eu vou abrir para vocês aqui hoje. Bum! Na cara deles, Elton, eu fiz um texto inteiro na frente deles. Falou, gente, tô liberando essa plataforma para vocês. Na época, a gente fechou... Na época, eu escolhi a Jasper. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Mas na época, a Jasper respondia melhor do que o ChatGPT, porque era o ChatGPT 3, ou era 2, nem me lembro. Porque janeiro de 2023. O nosso time tomou um maior susto e eu falei para todos eles assim, ninguém vai ser demitido. Mas nós tivemos uma crise. Tivemos jornalistas que tiveram dificuldade. Que o jornalista achar que, de uma forma ou de outra, estava subestimando o trabalho dele por conta de uma inteligência artificial conseguir entregar. Então, você vê que a pessoa ela precisa lidar, para ela ser um especialista inovador, ela tem que lidar com o ego, ela tem que entender, ela tem que estar antenada, ela tem que saber dominar as novas tecnologias e aceitar que a tecnologia veio para agregar e não para tirar o lugar dela, né? E eu quis deixar claro para eles que nenhum jornalista seria substituído pela AI se ele usasse AI. O jornalista sem AI vai perder o lugar para o jornalista que sabe usar AI. Perfeito. Eu falo o seguinte, a inteligência artificial não rouba, não tira emprego de ninguém. O que tira emprego é uma pessoa que usa inteligência artificial. Exato. Aí, por si só, o ChatGPT não vai pegar o emprego de ninguém, mas alguém usando o ChatGPT
por exemplo, vou pegar o caso do jornalista que você está falando, mas que conseguia produzir 50 textos no mês, Sim. por exemplo. Com a ajuda de uma inteligência artificial, ele pode produzir 400. Então, ele tem potencial para atender outras demandas que ele não conseguia. Então, mas o impacto no emprego ele vai ser difícil, porque muitas profissões deixam de existir. Nem todo mundo está preparado para as mudanças, né, Alex? A gente tem gente que fica na mesma profissão a vida toda. A gente, por ser da área de tecnologia, por estar sempre ligado, a gente está com... Sim. Sempre tem uma coisa cutucando a gente para a gente ir atrás, né? Uma hora muda a tecnologia, muda uma linguagem, muda um formato de venda, você fazia feira, fazia panfleto, depois você vai fazer o digital, aí é a meta, enfim. Você sempre está sendo cutucado para acompanhar o que está acontecendo no mercado. Agora, outras profissões nem tanto, né? Ele está mais no ritmo tradicional. E aí vai ter mais dificuldade para se adaptar. Sim. Mas a verdade é que todo mundo, em algum nível, vai ter que se integrar. Alguns menos, outros mais. Mas vai ter. E aí o mundo vai ter que se reorganizar, essa é a verdade. Porque tem um pensamento que eu tenho também que eu acho que é muito interessante. Quantos projetos nós e as pessoas não deixaram de fazer por falta de viabilidade e de capacidade? Assim, quantos projetos você já pensou, você já imaginou, você falou, puta, eu poderia fazer esse negócio. Ou você não fez porque você não tinha braço para fazer. Agora que você talvez tenha recurso em abundância, recurso para produzir, escrever um livro, escrever um livro ficou muito mais acessível agora, porque você não precisa ser um excelente escritor. Você precisa, de repente, ter ali uma ideia, você tem alguém para te ajudar, você tem uma tecnologia para te ajudar a fazer isso. Já foram lançados livros, né? 100% com inteligência artificial. É muitos. Agora, pensando nessa questão, hoje em dia você vai publicar alguma coisa dentro das redes sociais, por exemplo, você já tem a opção de acionar lá o botãozinho conteúdo feito por inteligência artificial, né? Sim. Que por conta para atender aí uma regra aí do... Eu acho que vai ser natural, as coisas terem que ser identificadas, né? Pelo menos para você saber, porque, por exemplo, eu pego uma imagem que foi gerada pela inteligência artificial. De repente, se eu colocar lá que foi gerado pela inteligência artificial, eu me salvaguardo, né? Porque da onde saiu isso aí? Saiu de algum lugar. Esse é um outro ideia. assunto importante, que são os direitos autorais. Quando a gente fala de texto, é lógico que a inteligência artificial vai aprender com o que já está escrito. Vai ser difícil alguém te acusar de plágio, porque você vai ter um jornalista fazendo uma redação ali. Tem que ter uma revisão. Eu sempre acho... Hoje tem ferramentas que validam se o texto não é plágio, né? Porque assim, a chance dela deixar muito próximo, ela existe. Sim. Porque ela vai prevendo, né? Ela vai tentando agrupar as palavras, né? De acordo com a estatística que ela tem. Do que seria a próxima palavra. Então, pode ter textos que são muito parecidos com o original. Mas hoje daí você tem ferramentas que verificam isso. Então, você tem uma linha de trabalho para isso, né? Só que agora, para nós, no caso de agências, o uso de imagens, nós temos um parceiro, que é a Shutterstock, que ela já desde o ano passado falou, gente, tá aqui inteligência artificial para vocês usarem, já coberto pelo seguro da Shutter. Eles cobrem lá um X, se eu não me engano, $10 mil, no caso de haver algum tipo de processo. E vocês têm os direitos de uso, pode usar, porque a gente já paga Shutter, para a gente usar as imagens para os nossos clientes, o uso das peças criativas. Da inteligência artificial usa o banco de imagem deles para poder e já legaliza. Então, sempre tem um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas, né? Com certeza. Então, qual que é o jeito certo? O que nós temos visto também de casos reais? É o tema do nosso podcast. A gente quer tentar dar alguns caminhos aí para você que está nos ouvindo. Se você está com alguma dúvida, alguma questão, se isso te interessa, você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram do Play Growth Podcast, que a gente quer conversar com as pessoas para você saber mais como que a gente tem feito isso. Ainda a gente vai contar mais alguns casos aqui para vocês. Mas veja um caso também que foi interessante. Nós temos alguns clientes que falar deles é complicado. São indústrias que o produto deles é cheio de complexidades. Nós estamos educando uma inteligência artificial para dar suporte para o nosso time.
escrever melhor e mais rápido sobre aquilo. Outro caso que nós estamos juntos, né, Elton? Sim. Que é um escritório de advocacia, que ele tem um desafio, é um desafio gigante, de atender os clientes, Fran. Então, uma inteligência artificial que faz um primeiro atendimento. Está sendo bastante impressionante a capacidade desse atendimento no WhatsApp ou na web, ou até por áudio. A gente responde por áudio com uma naturalidade que impressiona e com um custo, meu Deus, irrisório. Então, aquela conversa... Até escolhe a voz, né? Isso. Aquela conversa inicial... Viu, quem são vocês? Onde vocês estão? Qual o telefone? Qual o endereço? O que vocês fazem? Sabe aquelas conversas? Poderia até substituir um pré-vendas ali inicial. Mas nós estamos indo um degrau além. Para esse escritório de advocacia, se o cara fala assim, já sou cliente. Você é cliente? Ok. A gente vai validar por CPF, mandando um SMS no WhatsApp que o cara já está cadastrado, ou mandando um e-mail. Ok, você é você? Ok. Qual é o número do seu processo? O meu número de processo é tal. O sistema está indo bater num grande fornecedor do mercado, que é a Legal One. Conta mais sobre isso. É importante. É interessante assim, né? Porque as pessoas, apesar da tecnologia estar disponível, cada vez tem menos tempo. Sim. Isso é verdade, né? E você ter alguém atendendo, você tem um horário de atendimento, alguém para poder responder. E é interessante que a inteligência artificial tirou a complexidade, de um lado, de você ter que definir aquelas árvores. Né? Quando você faz um chatbot, você cria um atendimento, você tem que prever tudo que pode ser falado. Passo 2. Financeiro. Clique 1, 2, Escolha 3, 4. 4. E aí fica aquele negócio gigantesco lá e você não consegue... Você fica muito limitado, né? E dentro do contexto da inteligência, isso fica resolvido. Só que só resolver isso é um pedaço pequeno. Porque você tem coisas que você depende de outras inteligências, de sistemas, de informações que estão dentro da empresa. E é essa integração também que a gente está fazendo ali para levar não só para esse escritório, né, mas para o mercado também como todo de advocacia, né, Alex? Sim. Então esse é um produto que nasce com base em outros projetos nossos de tecnologia e de atendimento via chatbot generativo, e que a gente vai levar isso depois encapsulado, né, dentro de um pacote para outros escritórios de advocacia, para a gente só plugar e aí ele começar a usar ali, só treinar a IA, disponibilizar para a IA o seu conteúdo, que é um conteúdo restrito de cada escritório, e aí poder usar e trazer essas informações para o cliente. E isso, o chatbot ele já está bem consolidado, né? Então, todos os canais, assim, se você vai acionar um seguro, banco, você vai num hotel, enfim, ele já é bastante usado. Agora o que vai acontecer é você expandir ele. Não só para aquela árvore que você tem de decisão, mas para um contexto realmente, plugando uma IA generativa. Então, esse é o projeto que a gente está iniciando, né? A gente já está iniciando esse projeto e logo a gente vai lançar isso como um produto, né, Alex? E eu acho que vai resolver uma dor muito grande. Eu tenho um carinho especial, né? Porque eu estudei direito, eu tenho alguns amigos que atuam na área. É uma dor, porque o cliente quer saber como é que está o meu processo. Como é que está o meu processo? Meu processo andou? Então você tem que praticamente ter um funcionário só para falar, olha, teu processo agora está no fórum. Olha, teu processo agora teve um recurso do juiz. Então, tem uma inteligência artificial para fazer esse trabalho. Eu costumo dizer, Fran, que vamos fazer com que robô tenha trabalho de robô e humano tenha trabalho de humano. Exato. Então, isso pode ser uma boa, pode unir forças. Eu estava com o nosso time de redação esses dias, eu dei um treinamento rápido de inteligência artificial, mostrei ali hands-on, ali ao vivo. Gente, olha o que dá para fazer aqui, pessoal. Peguei um contexto, criei um contexto, joguei lá. O ChatGPT respondeu muito bem. OpenAI e tudo certo. E eu mostrei para eles. Mas olha, gente, agora vem um fator humano. Peguei e fui buscar uma pesquisa. E acabei achando uma pesquisa da Deloitte trazendo um número muito relevante que a inteligência artificial não trouxe. Eu falei, olha, conforme pesquisa da Deloitte, papapá. Então, é claro que vem aí a criatividade humana aliada à inteligência artificial, as empresas que conseguirem unir, formar um time que sabe usar a inteligência artificial. Eu acho que
você que está ouvindo esse podcast, você tem que reunir teu sócio e falar, a partir de amanhã, nós vamos criar um laboratório de inteligência artificial aqui. Vamos começar a pensar junto. Vamos lá mandar uma mensagem pro Alex, pro Elton, vamos ver o que dá para começar a usar aqui. Sem sombra de dúvida. É o primeiro passo, saber que pode ser um aliado, né, Elton? Tanto para o escritório de advocacia, eu estava falando para você de um hotel, mas imagine um outro caso real de aplicabilidade. Uma empresa que tem lá... Nossa, você estava com um caso com milhares de atendimentos. Vou colocar aqui você tem lá 10 atendentes, só para deixar mais no mundo real. Imagine comigo, Fran, o cliente entrando em contato com o saque e enquanto ele faz a pergunta, a inteligência artificial já escuta essa pergunta. Pode ser por áudio, por texto, do jeito que for. Ele lê, enquanto eu sou ser humano atendendo esse cara, sou suporte. A inteligência artificial já traz aqui do lado. Olha, o problema desse cara é esse. Fala assim. Bum. Imagine você capacitando um time de vendas. Olha, a dor desse cliente é esse. Vocês têm estes cases na empresa. Porque eu tenho uma dor de treinar alguém que entra como SDR na C3, eu tenho que ficar contando os cases. Porque o cara não sabe na hora de falar de vendas, ou mesmo um closer. Você imagina a inteligência artificial, cara, vocês têm um case nessa área. Conta essa história aqui. Não é algo que pode acelerar time de suporte, time de vendas. Nós temos um caso na agência que eu achei até que vocês falando sobre as empresas precisarem se mobilizar, né? A gente tem alguns softwares de automação de marketing, CRM, que já começaram a se mobilizar, né? A gente vê a nova versão ali, que a gente vem usando da RD Station para uma cliente de indústria, que eu achei interessante a ferramenta que eles estão testando. E, no entanto, estou validando para ver se está funcionando mesmo. Ela persegue padrões. Então, você tinha que importar uma lista de clientes atualizados. Ele cruza essa lista de clientes atualizados com o seu banco, ali onde está a sua lista de oportunidade de leads. E ele tem uma tendência a dizer qual é o comportamento daquele que tem um percentual maior de chance de fechar uma venda com aquela indústria, porque indústria é complicado. Sim. Eles gastam muito tempo, às vezes, para poder vender um produto. E pasmem, eles têm uma área de inteligência artificial agora que, cruzando esses dados por padrões, eles trazem o percentual de chance que aquele lead tem de fechar com ela. Então, hoje a gente elenca lá, esse aqui tem 90%, 70%, 50%, 30%. Um lead score mais inteligente. Para de ser aquela coisa de desenhar a tabela de percentual de CP ou fazer um lead score. Cara, nunca vi funcionando o lead score direito. É a primeira vez que eu acho que agora vai dar certo. Impressionante como uma empresa pega um limão e transforma numa limonada. Agora imagine a gente ainda subindo os dados do Google, subindo os dados da RD, a gente sabe que o cara acabou de entrar no site, porque a gente traqueia, né? Então, o cara já tá com o lead score alto. O lead score. Visitou o site. Cara, manda um e-mail pra esse cara. Mas, Alex, o mais legal é que como eles estão com a ferramenta de CRM agora, e eles estão com a API do WhatsApp, então eles estão mesclando, né? Depois que a TOTOS comprou eles, ficou muito inteligente o negócio. Eles compraram a Talos também, né? Então, eles estão com uma coisa totalmente cruzada. Então, eu falo assim, peraí, o Elton, ele vai entrar na minha base como lead. Deixa eu ver o comportamento do Elton e as informações que o Elton preencheu aqui nesse formulário. Cruza com o padrão daquele que teve 90% de chance de fechar contrato comigo, então ele é A, entendeu? Ele tá quente. É um negócio fantástico. A capacidade de processamento que tem de encontrar os padrões, ela é muito interessante. O case que você falou, tem um case da Leroy Merlin também, recente, que ele plugou lá uma inteligência artificial para analisar as compras. E aí, como ela tem uma capacidade de analisar dados e históricos muito grande, os ajustes que ela gerou 130 milhões de resultado lá, que eles não gastaram esse dinheiro. Por quê? Isso daqui ao invés de comprar agora, eu vou comprar mês que vem. Isso daqui ao invés de comprar 30, eu vou comprar 200, porque o preço unitário cai muito. O estoque... Então, a capacidade que tem de fazer isso
E o data science, a questão de dados, não é uma coisa nova, né, gente? Isso é uma coisa que as empresas vêm perseguindo há muito Estatística, probabilidade, a gente já dominava. Faltava um processamento mais rápido. Só que isso tem a capacidade de processar. E aí, olhando, você comentou o caso da Shutterstock, eu gostaria de falar dele porque é uma empresa que tem um sucesso, uma empresa mundial, que tem milhões de clientes no mundo, mas que se mexeu para... Não para falar assim, ó, nós somos... Porque ela poderia criar um movimento. Direitos autorais. Direitos autorais. Ela não levantou uma bandeira contra a IA. Não. Porque é uma guerra. É a mesma coisa quando o Uber chegou e os taxistas. É uma coisa que você... Não tem que fazer. É uma força que você não tem como brigar com ela. Então ela vai chegar. Então, essa postura que todos os empresários, independente do tamanho, precisam ter. Não te falar assim, esse negócio aí eu não mexo. Porque isso vai chegar. Vai chegar. Ponto final. E... Tem que melhorar. Ou melhorar suas finanças. Eu falei pra Thaís que gastava uma energia fazendo relatórios financeiros. Falei, pode parar. Me dá o DRE da empresa. Você sobe um ano de DRE, me aponta as 10 contas que você acha que está consumindo dinheiro, que eu preciso analisar melhor. Se você mandar 5 anos de financeiro da sua empresa, você pode vai ter muitos insights. Ensinar a sua AI para falar assim, cara, será que não está vendo alguma fraude nas minhas finanças? Ela vai buscar, Fran, contas que saem do padrão. Mas, Alex, inclusive falando da Thaís, a gente tinha 5 candidatos para entrevistar, Elton. Eu tinha 5 DISC feito, que era mapeamento comportamental. Que é chatinho de ficar analisando. E é um pé no... Desculpa a boca, mas é um pé no saco ler tudo aquilo, vai. Isso. Porque parece que você tá lendo a mesma coisa. A sensação que você tem é que você tá lendo a mesma coisa. É tudo igual? Todo mundo é igual? Então, não. Aí, a Thaís falou assim pra mim, se a gente subir na inteligência artificial? Eu falei, bora, por que fizemos isso? Agora viciou, né? Você pega o currículo de cada um deles, você pega o parecer do RH de cada um deles e mais o DISC de cada um deles e fala, coloca numa planilha e compara pra mim, por favor. Cara, é diferente. Então, peraí, esse aqui, o comportamento dele é A, esse é B, esse é B, esse é B e esse é C. Ok, entendi. Então, esses 3 têm um padrão, ó. Bacana, entendi. O outro tem experiência em qual área? Esse tem experiência A, esse B, esse D. Entendeu? E assim vai. E você consegue ter um visual muito melhor na hora de você ter pelo menos uma noção do que aquele profissional é, antes de entrevistá-lo, você já tem todo um comparativo do que ele tem, o que ele não tem, o que ele precisa, qual ponto forte, qual ponto fraco. A capacidade facilita muito a vida do gestor isso hoje, né? E nós temos um RH na agência, nós temos um RH dedicado, mas não... A AI nos ajudou mais do que se a gente sentasse, de repente... com a psicóloga que também não vai ter a certeza do nosso contexto. Olha, desses 4 candidatos finalistas, a gente dá um contexto, né? O que é mais importante para a gente é alguém que tenha capacidade de aprendizado, que seja mais curioso. E a AI consegue ir lá buscar. Opa, mas esse cara, ele leu esse livro, ele respondeu. Ela consegue interpretar de uma forma, Elton, que eu te juro, eu estou impressionado com a capacidade que está tendo e a facilidade. E não é só isso, né? Elimina 5 laudas de você ler, né? Tipo, você vai ler 5, 6 páginas de coisas que são cansativas e às vezes difícil de você perseguir um padrão. Sim. Porque é muito texto para você ler. E ela resume algo para você de forma que você fala, opa, entendi agora ficou melhor. Ficou muito mais rápido. Sim. Economiza o que é mais precioso pra gente, que é o tempo. E sempre vai ser o tempo, né? Porque o tempo a gente não compra de volta, né? O tempo é tudo, né? O tempo não compra de volta. Apesar disso, o mundo vai ficar mais acelerado. A gente tem que ter isso em mente. Pode ver, tudo que surgiu de tecnologia não deixou a gente com mais tempo. Né? A gente hoje está respondendo o WhatsApp de noite de trabalho. Quando não tinha WhatsApp, a gente não respondia. Quando o telefone era fixo, né? Tinha que esperar para ligar no dia. Exatamente. Então, assim, a tendência... E aí, eu acho que esse é o grande ponto, né? Tem uma palestra que eu faço, que eu pego desde do Big Bang, né? Quem acredita no Big Bang, desde o Big Bang, e faço um comparativo de como o mundo foi criado. O mundo sempre foi devagar. As coisas foram acontecendo por bilhões de anos. Agora, quando a gente chega na nossa época aqui, as coisas aconteceram, as transformações, de forma muito rápida. Se a gente olhar para trás,
1900, você não tinha máquina de lavar, você não tinha geladeira, você não tinha uma série de coisas que são essenciais hoje. Os nossos bisavós tiveram uma vida completamente diferente. A própria energia elétrica, se você for parar para pensar, não era para todo mundo. Exato. Não, e 300 anos atrás... E aí não tinha nem energia elétrica. Você pensa que as pessoas ricas daquela época, comparado com as pessoas hoje, é uma pessoa pobre hoje. O que ele tinha de bens e capacidade de fazer. Então, assim, a gente vive uma fase em que as coisas vão mudar muito rápido e vão acelerar cada vez mais. Então, assim, e trazendo... Eu só queria, para não passar o exemplo do STR, cara, vi um exemplo legal. E aí, pegando o que o Alex falou, de deixar o humano fazendo serviço humano. O trabalho de SDR, para quem é da área de digital, né, de vendas, é um trabalho maçante, né? O cara liga lá para 20, 30, 40 pessoas e escuta muitos nãos, e aí tem que lançar no sistema de pré-venda para depois isso alimentar, para gerar a nota do... E aí eu vi uma solução plugada na telefonia que ele alimenta o sistema. Então você só tem que interagir. Só tem que extrair o melhor da conversa. Você não precisa se preocupar mais em anotar qual que é o nome, qual que é o e-mail, não sei o quê. Você não precisa mais se preocupar em preencher aquele formulário, porque a inteligência artificial está interpretando aquilo lá e está lançando dentro do sistema. O que acontece? A gente já tem hoje a voz como a próxima onda da IA, né? Assim, o último lançamento do ChatGPT, o 4O, né, de Omni, né, Sim. Ele traz a interação por voz já num nível muito próximo do humano, né? Sim. Eu não sei se vocês assistiram aquele seriado que fala do Spotify na Netflix. Você assistiu? Sim. Mas uma das piras lá do fundador do Spotify era: eu preciso deixar isso imperceptível, que na hora que ele clicar no botão comece a tocar, que o cérebro não perceba que tem um delay entre eu apertar e tocar. Isso foi uma das piras dele para lançar dentro do Spotify. E hoje a resposta de uma IA por voz, do ChatGPT, ela também é imperceptível, é igual a comunicação humana. Então seu cérebro não percebe, se você não está vendo, não sabe, não vai perceber que não é um humano do outro lado. Porque tem questão de sentimento, questão de entonação de voz e tal. Então essa é uma próxima onda. Que aí, nesse primeiro momento, a IA é uma aliada para você melhorar seu processo. Num segundo momento, ela vai dominar o processo para você. E você tem aquela pessoa que está lá, vem para uma visão mais estratégica do processo. Sim. Então a gente tem muita coisa que vai acontecer nos próximos meses aí, interessantes. Não fique de fora. É isso aí. E em outro episódio vamos falar dos agentes. Os agentes é a próxima onda. Você não tem um chat respondendo para você. Você tem um conjunto de agentes treinados, cada um é uma AI diferente, trabalhando em conjunto, como uma colmeia. Imagine você tinha falado lá do seu e-mail. Imagine você treinar um agente onde ele é especialista em buscar dados do Google para você, de todos os seus clientes, Fran. Ele é especialista nisso, ele é treinado para isso, bater na API do Google e te trazer clique, CTR, taxa de conversão de todos os clientes. Aí você tem um outro agente... pode fazer. Pode fazer? Um outro agente que analisa esses dados e procura divergências. Por exemplo, um outro agente que é o analista. O primeiro é um researcher, o primeiro é um cara que busca os dados, o segundo é um analista que já te apresenta os 10 clientes que estão em queda de taxa de conversão ou de cliques, ou de qualquer outro tipo de problema. E o outro já é um gestor de projetos que já demanda tarefa. Subiu 30% o gasto de mídia. Então você pode determinar um terceiro agente que pega o trabalho do segundo e revisa para você e te faz um documento. E você pode fazer isso disparar todo dia para você. Podem criar a solução, já vou apresentar para várias agências para a gente poder vender. E tá tudo. Esse o resumo. Oportunidade não falta. Eu acho que quem está provendo soluções, né? Que a gente está dos dois lados, né? A gente é consumidor das soluções que estão surgindo, e de outro lado a gente está provendo soluções para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Essa criação de
de coisas específicas, né? Fala assim, olha, eu pego uma coisa que é gigantesca e eu vou trazer ela para um problema real, específico que eu tenho dentro da minha empresa, que lá eu tenho 1, 2, 3 funcionários que só fazem isso, mas que não agrega valor para o meu negócio. É um serviço que precisa ser feito, mas que não agrega valor. Então isso eu acho que tem um campo enorme. E tem surgido muitas soluções, né? A gente está lançando algumas, mas no mercado está surgindo várias para essa finalidade. Muito bem, muito obrigado. Você que está nos ouvindo até agora, eu sei que é um assunto que é importantíssimo. Se você está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify até esse momento, quer saber mais, você pode se conectar com a gente ali no Instagram, me manda uma DM ali no Instagram, vai chegar até mim. Se você é um escritório jurídico ou você quer saber mais de como nós estamos com esse produto, essa solução para escritórios jurídicos, para hotéis, para pequenas e médias empresas principalmente, que não estão tendo acesso a EAs que podem resolver problemas reais, esse é o jogo que nós também estamos jogando. Nós, nessa empresa de soluções de AI, que eu e o Elton estamos trazendo para o mercado, e estamos abertos aqui a te ajudar nessas próximas etapas. Você pode também encontrar o Elton. Pô, é fácil de encontrar, Elton? É fácil, só jogar no Instagram, no LinkedIn também. Elton Monteiro? Elton Monteiro, vai me encontrar lá fácil. Elton Monteiro, Essência Digital também. Essência Digital. Também é uma forma de você encontrar o Elton. Você pode se conectar com ele ali no LinkedIn. E eu espero que você pegue esse episódio e já comece aí a ter um desejo, uma curiosidade de colocar e aplicar AI no seu negócio rapidamente. Um forte abraço, até! Até!